Litoral e do sertão. Dos cantos e encantos. Das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV. Olá, bom dia para você, bom dia sábado. Agora são 6h50, vamos juntos. É mais um fim de semana começando com informação para você. E olha, na edição de hoje a gente vai falar sobre a paralisação dos rodoviários. Eles se mobilizaram ontem, né? Foi uma sexta-feira muito difícil para quem depende do transporte público. E a gente vai atualizar daqui a pouquinho como é que está a situação dos ônibus neste sábado. Você que precisa do transporte público, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Já temos a informação de que tem terminal com muitos passageiros aguardando, porque os ônibus estão voltando aos poucos. Daqui a pouco todas as informações, tá? Tem também as notícias do esporte, porque a expectativa é para o início do Campeonato Sergipano. Daqui a pouco Tâmara Oliveira chega aqui para contar tudo pra gente. E hoje tem ainda curiosidade, viu? Vamos falar sobre locais muito conhecidos de Aracaju. Fácil identificar aí a Avenida Explosão, por exemplo, essa rua da frente, né? Mas, na verdade, os nomes oficiais desses locais são outros, totalmente diferentes. Então, você vai ver como essas mudanças influenciam o nosso dia a dia. Tem isso e muito mais para você. É o nosso Bom Dia Sábado. Tá só começando. E a gente começa o nosso BDS falando sobre transporte público. Trabalhadores, né, os rodoviários, trabalhadores desse serviço tão importante que se queixam do tratamento que a categoria tem recebido das empresas, fizeram uma mobilização e paralisaram vários veículos. Muita gente enfrentou dificuldades para se deslocar pela cidade ontem. À tarde, o terminal de integração do centro permanecia fechado. Policiais do Getan estavam no local para evitar tumultos que foram registrados pela manhã. No terminal da Maracaju, uma cena que se repetiu em vários pontos da cidade. Veículos do transporte público parados, alguns com pneus secos. Situação semelhante foi registrada no terminal de integração da Atalaia. No terminal do dia, poucos passageiros se arriscaram a aguardar ônibus. Já no terminal de integração dos mercados, nesta tarde, movimentação intensa apenas dos rodoviários envolvidos na manifestação. A manifestação também provocou transtornos no trânsito em ruas e avenidas da cidade. Ônibus parados na Avenida Coelho e Campos deixaram o trânsito lento em apenas uma pista. No final da tarde, os manifestantes que continuavam reunidos na frente do terminal do mercado disseram que o protesto vai continuar. A classe se resolveu se unir, se ajuntar, porque nós estamos querendo dar um basta nisso. O sindicato aqui não tem vez. O sindicato aqui é contra a gente. No local, houve um princípio de confusão quando um motorista tentou retirar o ônibus que estava parado na manifestação. Já era início da noite quando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe concedeu parcialmente uma liminar determinando que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju, Sintra, e a Associação dos Trabalhadores em Transportes Públicos Rodoviários do Estado de Sergipe mantivessem um efetivo mínimo de 70% dos trabalhadores na ativa, por se tratar de um serviço essencial, e estipulou ainda, em caso eventual de descumprimento, multa diária de R$ 65 mil a ser revertida em favor do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município de Aracaju, o CETRANS. Os manifestantes ainda continuaram no terminal de integração do mercado por algumas horas. E por volta das 7 horas da noite, várias equipes de diferentes unidades da Polícia Militar chegaram ao terminal. A informação era que a presença dos policiais era apenas uma medida de apoio às empresas de ônibus. A Polícia Militar está aqui para garantir que a manutenção das empresas venha, enche os pneus e conduza com segurança esses ônibus para o pátio. Os rodoviários se reuniram mais uma vez e decidiram encerrar o protesto. Essa paralisação só foi um aviso para as empresas, que tem que ter respeito pelos rodoviários, os tickets têm que retornar, motorista está dirigindo cobrando, tem que ter respeito, o cobrador tem que voltar. Eu vou conversar com a Zona Oeste, tudo para a gente recuar, mas se até segunda-feira não houver negociação, a categoria diz que vai parar os carros de novo.
Bom, nas primeiras horas, já durante a madrugada, agora pela manhã, eu estava até vindo aqui para a TV Sergipe e já observei alguns ônibus circulando, mas poucos. Essa é a informação que nós recebemos de passageiros que já precisaram se deslocar durante as primeiras horas deste sábado. Vamos ver como é que está a situação. Um terminal que é bastante movimentado no centro ali de Aracaju, terminal dos mercados. Anderson Barbosa já está por lá. Anderson, já dá para ver aí atrás de você muita gente aguardando o transporte público, né? Bom dia. Oi, Laís, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o cenário hoje é bem diferente do que nós mostramos ontem aqui, aconteceu ontem aqui na capital sergipana. Esse terminal aqui que fica na região central, que é o terminal do mercado, ele já está liberado, né, desde ontem. O pessoal, por volta das 9, 10 horas, retirou aqui os veículos que faziam, né, o fechamento aqui da via. E nesse momento, olha só quanta gente aguardando, né, aqui os veículos. O que acontece? Os ônibus estão voltando aos poucos, né? Desde as 5 da manhã eu também vim para a TV mais ou menos esse horário, e aí eu já verificava a circulação de alguns veículos. Agora o que acontece? Eles estão demorando um pouco. Eu conversei com alguns passageiros e eles estavam aqui já há 10, 20 minutos esperando aí o veículo além do normal. Então certamente são aqueles veículos, né, que foram danificados e que estão passando aí por reparo. Segundo o CETRANSP, ontem cerca de 40% da frota foi desfalcada, né? Isso acaba também repercutindo no dia de hoje. Então o cenário é esse. Muita gente aqui no terminal, segundo os populares que acabei conversando, não é normal essa imagem dia de hoje, sábado, né? Normalmente isso não acontece, mas hoje, claro, é resultado dessa situação que aconteceu ontem. A gente lembra, né, que esse ato que foi desencadeado ontem, os trabalhadores cobravam aí a volta dos cobradores, né, para algumas linhas que foram retirados, né, onde atualmente o motorista acaba fazendo o papel de motorista e cobrador. Também eles cobravam um pagamento de benefícios que foram retirados há cerca de um ano, né, desde o início da pandemia. E também a regularização do salário de uma empresa que faz o transporte aqui na Grande Aracaju. Então hoje, pelo menos nesse início de manhã, Laís, vai ser essa imagem aqui, muita gente aguardando para chegar aos seus locais de trabalho. Vai ter que ter paciência, né? Porque é o que a gente está verificando, pelo menos aqui no terminal do mercado. E também a gente lembra, né, que ontem saiu essa decisão aí do desembargador do TRT, da 20ª Região, Fábio Túlio Correia, né, que concedeu a liminar, determinando aí que o Sintra, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Aracaju, e também a Associação de Trabalhadores mantivessem 70% dos trabalhadores na ativa, né, com uma multa aí diária, caso não cumprisse, de R$65 mil. E na segunda-feira vai haver aí uma audiência, né, às 2 da tarde, para também tentar ver aí o que pode acontecer, né, no futuro aí, digamos assim, nos próximos dias, para a situação do transporte público aqui em Aracaju. Já vamos verificando aí, né, que estão passando alguns veículos. Eu percebi também, Laís, que está vindo, em alguns momentos de algumas regiões, veículos muito lotados, né? E vem aquela preocupação também da pandemia. A gente está vivendo aí, há quase um ano, esse problema da Covid-19 e infelizmente a gente verifica ainda que muita gente, até eu fiz a matéria essa semana, muitos reclamaram que não tem, né, é difícil você conseguir manter o distanciamento social dentro do veículo e de fato, né, com tanta gente assim aguardando, aglomerada, fica realmente difícil, né, e é o que a gente está observando hoje, né, um dia depois dessa paralisação. Em outros terminais também a informação é que está tudo algo muito parecido com a situação aqui do terminal do mercado. Laís, é com você. Anderson, como você falou no início, né, esse cenário que nós estamos vendo aí é cenário de semana normal, de expediente normal de trabalho. No sábado, claro que tem muita gente que sai para trabalhar aos sábados, mas a gente não observa os terminais tão cheios como nós estamos vendo nestas imagens. Os ônibus vão circular aos poucos, então a gente deve levar ainda algumas horas até que o sistema esteja completamente, né, normalizado, porque como a gente já acompanhou na reportagem, vários ônibus vão precisar de reparos depois da mobilização que os rodoviários fizeram ontem. E, além da pandemia, a expectativa, a gente já fica com receio por causa de todo esse cenário e vamos aguardar, então, essa reunião, essa audiência marcada para segunda-feira. Anderson, obrigada pelas suas informações, tá?
E olha, vamos atualizar agora para você os números da Covid-19 aqui em Sergipe, viu? Ontem, o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, no boletim, foram confirmados aí 429 casos e 5 óbitos que estavam em investigação. A gente tem aqui no telão números gerais da pandemia desde o mês de março do ano passado até agora. Então, Sergipe já tem mais de 147 mil casos confirmados, né? Vamos voltar aí, a gente está com o número pouquinho desatualizado. Deixa eu repassar para vocês os números. Olha só, nós temos mais de 147 mil casos confirmados e mais de 160 mil pessoas que fizeram teste da Covid-19 e tiveram resultado negativo, então, para a doença. Atualmente são mais de 137 mil pessoas curadas, um número bastante expressivo. E mais de 6.700 pessoas estão com a Covid-19, mas cumprindo, então, o isolamento domiciliar. O número de internados que veio subindo ao longo dos últimos dias está em 358. São pessoas que estão internadas em leitos de enfermaria e UTI também. E temos aquele número triste, estamos chegando, infelizmente, a quase 3 mil óbitos. São 2.901 vidas perdidas desde o início da pandemia até agora. A Covid-19 e outros assuntos foram destaque durante a semana aqui em Sergipe. A gente preparou um resumo para você. Mesmo sem as tradicionais festas, a polícia registrou mais ocorrências no período do carnaval, em comparação ao ano passado. Foram várias denúncias de perturbação de sossego e aglomerações. Em Itabaiana, uma festa em um motel foi flagrada pelas equipes. Fiscalizações foram reforçadas em bares e restaurantes para garantir distanciamento entre as mesas. Nas praias da capital, o movimento foi intenso e difícil mesmo era encontrar alguém usando máscara. E durante o carnaval não foram poucos os relatos de empresários que tiveram lojas arrombadas por bandidos no centro de Aracaju. Um problema que não é de agora, porque, segundo o Sindicato dos Varejistas, em menos de 2 meses, 23 lojas foram arrombadas. A Polícia Militar informou que a segurança na área foi reforçada com equipes extras. E esta semana um incêndio atingiu a Serra da Miaba, perto do município de São Domingos. A suspeita é que as chamas tinham sido provocadas por ação humana. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi controlado. Um estudo da Universidade Federal de Sergipe comprovou que o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no Brasil foi registrado aqui no estado em julho do ano passado. A paciente foi uma técnica de enfermagem de 40 anos que mora em Aracaju e testou positivo 2 vezes no intervalo de 54 dias. O estudo mostrou ainda que há uma tendência de sintomas mais fortes na reinfecção. Também foi destaque esta semana a queda na realização dos testes RT-PCR, considerados padrão ouro para identificar o coronavírus ativo. Em Aracaju, a redução em janeiro passou de 40% em comparação ao mês de dezembro. Mas essa queda ocorreu em todo o estado, porque o LACEN também recebeu menos amostras para análise no período. E o aumento da demanda por leitos de UTI fez com que o Hospital Primavera suspendesse os atendimentos de urgência e emergência na unidade, que fica na zona sul da capital. Um dia depois, os atendimentos foram retomados. A unidade readequou os leitos de internamento e ampliou a quantidade de leitos de UTI. Agora vamos dar uma pausa rapidinho para o intervalo e na volta a gente fala sobre a balneabilidade das praias aqui em Sergipe. Para você que está aí querendo dar um mergulho esse fim de semana, né? A gente atualiza essas informações. Tem também as notícias do esporte. O destaque é o início do Campeonato Sergipano, muita expectativa dos torcedores. Daqui a pouco Tâmara chega contando tudo para a gente. E tem curiosidade para você também, viu? Vamos falar sobre locais muito conhecidos de Aracaju, que são chamados de um jeito, mas que os nomes oficiais são outros, completamente diferentes. Agora, 7h03, voltamos já. Sete horas, 6 minutos, estamos de volta agora para falar sobre o município de Porto da Folha, porque por lá a semana foi de celebrações em comemoração aos 200 anos da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Vamos ver como foi. As festividades pelos 200 anos da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Porto da Folha, foram iniciadas na última quarta-feira, dia 16, com alvorada festiva e carreata no fim da tarde.
além de uma missa solene no período da noite. A programação seguiu durante a semana e o ponto alto da festa aconteceu nesta sexta, com celebrações eucarísticas durante o dia e a Santa Missa celebrada às 18h. E agora uma informação para você que está aí querendo aproveitar nesse calorão do fim de semana em alguma das praias aqui do nosso estado, viu? Tem um recado muito importante porque saiu um novo relatório da ADEMA sobre a balneabilidade das praias. Anderson Barbosa vai contar mais para a gente. Semanalmente, a ADEMA acompanha aí a situação da balneabilidade das praias na capital e interior do estado. 8 delas continuam impróprias para banho. Aqui comigo, o diretor-presidente da ADEMA, Gilvan Dias. Bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Sábado. Gilvan, que praias são essas? Bom dia, então são praias aqui do litoral central de Aracaju e Barra do Coqueiro. Praias essas que as pessoas procuram para, nesse momento de recreação, poder estar se utilizando. É interessante a gente sempre trazer essa informação à população, que essas praias estão sinalizadas. Se você que vai procurar essas praias para se recrear, nesse momento de recreação, observe as placas que lá estão, se elas estão próprias ou impróprias para o banho. Aqui em Aracaju, Atalaia, por exemplo, a Praia do Refúgio, estão aí com problemas. Isso, nós temos um litoral aqui central que sai da praia dos artistas até lá o Cinelândia. Por exemplo, a Praia dos Artistas está imprópria para o banho, a primeira praia aqui na Coroa do Meio. Mas temos outros trechos que podem ser utilizados, como a Praia do Havaizinho, a Praia do Bonança, a própria Praia da Atalaia Velha, como nós conhecemos, ali próximo ao Arco da Orla. Então existem trechos que estão próprios para o banho. É interessante que o banhista ele se atenha às informações ali apresentadas pelas placas. Esse alerta é importante para evitar problemas de saúde, né, Gilvan? Isso, é muito importante porque as pessoas que lamentavelmente acabam se banhando nesses lugares impróprios, eles podem adquirir situações desde uma simples dor de cabeça, febre, vômito, além de diarreia. Então é interessante que as pessoas se atenham essa questão sanitária nesse momento de recreação. Eu falei que no interior do estado também tem situação com problemas. Isso, nós temos aqui tanto para o litoral sul como para o litoral norte, em alguns pontos, por exemplo, aqui no litoral norte, a Praia do Jatobá, ela está imprópria para o banho. Quando a gente parte lá para o litoral sul, a Praia do Abaí, em um trecho dele está imprópria, a Praia do Saco também. Então é interessante que a população se atenha a todas essas informações que pode ser vista, inclusive, pelo site da Administração Estadual do Meio Ambiente. Qual o endereço do site? O endereço é www.adema.se.gov.br. Gilvan, muito obrigado pelas informações. Bom final de semana. Eu que agradeço, Anderson. Bom final de semana a todos. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Anderson, aí com as informações. E Tâmara já está na área para a gente falar de esporte. Bom dia. Bom dia, Laís. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, graças E a os Deus. torcedores na maior expectativa agora, né? Isso. Começa hoje o Estadual 2021. Seriam realizadas, Laís, 5 partidas neste fim de semana, entre hoje e amanhã. Mas, por causa do surto de Covid, 3 partidas precisaram ter a data remarcada. Então, elas foram remarcadas para quarta-feira, agora, dia 24. Como foi isso? É o seguinte, na semana passada, o Dourense surgiu o surto de Covid, 16 pessoas testaram positivo lá no clube. No Frei Paulistano, 14. O que foi que a Federação Sergipana de Futebol fez? Na quarta e quinta-feira, resolveu testar todos os 10 clubes para garantir a segurança de atletas, comissão técnica. Foi uma testagem em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. Então, no Lagarto foram 4 pessoas que testaram positivo. No Sergipe, 9 entre jogadores e comissão técnica. Inclusive, a gente tem algumas imagens do Sergipe, desse teste que foi realizado, como eu disse, para garantir justamente a segurança de todos. Então, foi necessária a transferência de 3 partidas para quarta-feira da semana que vem. Inclusive, o jogo do Sergipe, que seria realizado neste fim de semana contra o Maruinense, vai ser realizado na quarta-feira. Hoje a gente tem 2 jogos, Lagarto e América de Pedrinhas, no Barretão, às 4 da tarde. No mesmo horário, o Confiança recebe o Atlético Gloriense
na Arena Batistão. Por falar no Confiança, a gente tem imagens aí do Confiança, do treino do Confiança, de vários treinos, né, que ocorreram durante a semana. Vale destacar que o técnico Daniel Paulista é quem está à frente da equipe, terceira temporada. A equipe passou por uma reformulação para a temporada 2021. Alguns jogadores permaneceram, a exemplo do volante Rafael Villa, do meia Everton Santos, do goleiro Rafael Santos, do lateral direito Kaique Sá, dos zagueiros Luan e Nirley e outros novatos chegaram, né, para compor aí o elenco, para reforçar. Alguns jogadores da base também integraram o elenco principal, subiram, né, como a gente costuma dizer, subiram para o time principal, né, justamente para poder testar, treinar, o técnico Daniel Paulista poder observar melhor esses atletas nesta temporada 2021. O jogador mais recente, o que chegou, que foi anunciado, foi o zagueiro Isaac Gavioli, de 19 anos. Ele chega por empréstimo, veio do Atlético Mineiro. Inclusive, Laís, recebeu boas referências, né, digamos assim, do volante Guilherme Castilho, que fez uma excelente temporada aqui no Confiança. Então, ele não ficou, não permaneceu, mas deu boas referências aí para o Isaac, que está chegando para compor o elenco para a temporada 2021. Essas são as informações. No Globo Esporte tem mais, viu? Claro, com certeza. A bola rolando, o Globo Esporte sempre de olho. Então, logo depois do SE1, Tâmara vai trazer mais informações para a gente, né, Tâmara? Isso mesmo. Obrigada, viu? Fechou. Fechou, vamos lá. E olha, eu quero falar com vocês agora sobre uma curiosidade que geralmente a gente nem percebe. Veja só, quando a gente fala assim, Avenida Explosão, Rua da Frente, Parque da Sementeira, não é difícil saber que locais são esses aqui em Aracaju, né? Mas na realidade os nomes oficiais mesmo são outros, completamente diferentes. Os repórteres Patrícia Cerqueira e Sandro Luiz foram atrás dessas curiosidades e vão contar mais pra gente na reportagem a partir de agora. O nome da gente é algo muito sério, né? Carrega a nossa história, a nossa identidade. Eu mesma tenho o maior orgulho do meu, Patrícia Carvalho Cerqueira. Tenho até alguns apelidos, sabia? Claro que não vou revelar. E se alguém me chama mais pelo apelido do que pelo nome, eu logo chamo a atenção. Só que nem toda situação dá para ser desse jeito. Tem algumas ruas daqui de Aracaju que tem mais de 3 nomes oficiais. Só que todo mundo prefere chamar pelo nome mais popular. Quer ver só? Pergunte que avenida é essa. Tem 17 anos que eu trabalho aqui, eu sempre conheci como Avenida Explosão, entendeu? Não é outra? Não, não conheço como outra. Se me perguntar, eu não vou saber. E essa certeza toda é por causa de um acontecimento em abril de 1980, quando um galpão com fogos de artifício instalado nos fundos de uma casa explodiu. Os moradores contam que o barulho foi tão forte que muita gente de outras partes da cidade ouviu. Seu Pedro lembra de tudo com detalhes. Eu estava dormindo quando vi foi a bomba bater. Se acordamos já estava tudo no escuro, as luzes não pegavam mais, não acendia mais luz dentro de casa. Aí eu saí patinando e quando vi já estava aí no esgoto. Edilene era pequena quando tudo aconteceu. Aqui era uma loja de fogos, aí aconteceu um acidente e explodiu todos os fogos na loja. Aí aqui se aconteceu como a rua Avenida Explosão. É assim, a história faz um nome, dá lugar a outro. O que define as ruas é o seu uso social, não é? Então, por mais que arquitetos e urbanistas pensem nos espaços, na verdade quem define as ruas geralmente são os usuários da cidade. E já imaginou uma pessoa com 3 nomes diferentes? Dá não, né? No caso dessa avenida, é justamente assim. Desde criança que eu saiba é Rua da Frente, né? Agora, o nome, a Avenida Rio Branco, eu não tenho ciência assim de quanto tempo tem. O nome inicial do início da cidade para aquele lugar foi a Rua da Aurora, tá? E aí popularmente acabou se chamando Rua da Frente desde o início da cidade.
A Rua da Aurora foi uma das primeiras, ou a primeira rua dentro do traçado Ipiranga. E aí a gente tem o popular chamando de Rua da Frente, a rua que dá acesso ao rio, né? Quer dizer, a cidade pensada a partir do rio e não a partir de uma estrada ou de um aeroporto. Depois de alguns anos, quando morreu o Barão do Rio Branco, que era um nome bem importante do país, no Acre ele é bem comentado por conta da sua política de relações internacionais e tudo. Então, no país veio vários estados deram o nome de Rio Branco a várias ruas e logradouros públicos, tá? Se pode 3 nomes de batismo, pode também apelido. Rua da Frente. Mas de frente para onde mesmo? Pro Rio Sergipe. A avenida fica mesmo de frente para o rio, só que o nome dela é Ivo do Prado. E tá pensando que o privilégio de ter mais de um nome é só das ruas? Nada disso. Este parque na zona sul de Aracaju também está na lista. Tinha um projeto aqui desde os anos 30, um projeto de sementes, né? Mas era sementes de coqueiro, era referência nacional no plantio de coqueiro até os anos 30. E depois dos anos 30 até os anos 70 ficou essa referência, porque tirava-se as sementes e tal, dos cocos para fazer o plantio e era referência nacional. Então, nos anos 70, 79 para 80, acho que 81, ainda os moradores da Embrapa moravam aqui, alguns moradores no parque e tal. Então eles desapropriaram, uma parte dos hectares passaram para o domínio público da prefeitura. Na época era Heráclito Hollenberg, o prefeito, e o governador era Augusto Franco. Então o parque é popularmente chamado de Sementeira, mas ele recebe o nome do governador do estado na época, que era o Augusto Franco. E tá bem no centro do parque, Augusto Franco. Conhece, João Pedro? Nunca tinha ouvido chamarem por Parque Augusto Franco, né? Apesar de agora que você falou, eu vi a indicação ali. Tenho conhecimento que se trata do mesmo lugar, Parque Augusto Franco e Parque da Sementeira. Tem a quantidade de nomes ou apelidos que for. Esses lugares marcam a vida de muita gente, pela sua história ou pelo charme que carregam. É um privilégio ter essa visão aqui, nessa avenida. Eu amo isso aqui. Sempre que tenho condições, venho fazer minha caminhada aqui. Geralmente todas as tardes. E terminou o Bom Dia Sábado, muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias às 11h45 no SE1 e claro que a gente se vê aqui na semana que vem. Até lá! Do litoral e do sertão. Dos cantos e encantos. Das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV. Acesse agora globoplay.com/assine e aproveite. Manuel, cadê você? Coisa boa, é isso aí. Gente, olha só, quero dar bom dia para você que está chegando com a gente agora. São exatamente 7h21 no horário de Brasília. Coisa boa você estar com a gente. Nós já tivemos o Bem-Estar rolando aqui. Teve um assunto maravilhoso com o Dr. Drauzio Varela. Nós falamos também de uma cidade que vai ser toda vacinada em um teste super bacana, em um estudo do Instituto Butantan. Depois você pode acompanhar tudo no Globoplay. Bem-vindo, continua com a gente. Avisa pra família aí no grupo do Zap que o É de Casa tá na rua e tá bombando. Inclusive, agora, se liga só, nós vamos viajar até a ilha de Jussara, em Belém do Pará, para